Imaginem só, um filme tão realista, mas tão realista, que o público saía do cinema convencido de que tinha acabado de ver um documentário, com imagens reais de uma guerra. Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo nessa obra-prima, A Batalha de Argel, de 1966. Um filme que não se limita a retratar a Revolução, tornou-se ele próprio, de certa forma, uma arma. Esta citação do filme vai logo ao assunto, não é? Não é apenas uma frase de efeito, é uma declaração brutal sobre a assimetria da guerra e a moralidade de um conflito. Resume na perfeição o tom desafiador e toda a complexidade política que vamos explorar. Mas o caminho deste filme até ser considerado um clássico, bem, foi tudo menos simples. Foi aclamado, foi proibido, foi debatido até à exaustão e estudado, tornando-se uma das obras de cinema mais influentes e, claro, controversas de todos os tempos. A reputação do filme foi mesmo forjada no fogo. Pensem nisto. Por um lado, ganha o prémio máximo em Veneza, o Leão de Ouro, e ao mesmo tempo a delegação francesa levanta-se e abandona a sala em protesto. Em França, o país colonizador que o filme retrata, foi simplesmente banido. E até a sua história com os Oscars foi estranha, o que só mostra o quão explosivo era este filme. Um filme que o mundo, na altura, não sabia muito bem como arrumar. Este cronograma mostra bem o rasto de pólvora que o filme deixou por onde passou. Levou 5 anos para chegar aos cinemas em França, quase uma década depois do fim da guerra que retraca. Para a nação francesa daquela época, o filme não era só entretenimento, era um espelho, e um espelho demasiado incómodo. Ok, vamos então recuar um pouco e perceber o contexto histórico. O que é que o filme retrata, exatamente? Porque A Batalha de Argel não é uma ficção inventada. É a recriação passo a passo de um momento absolutamente crucial na luta pela independência da Argélia. E não estamos a falar de um conflito qualquer. A Guerra da Argélia foi uma das lutas de descolonização mais sangrentas do século XX. De um lado, tínhamos a Frente de Libertação Nacional, a FLN, a lutar pela independência. Do outro, a França, desesperada para manter o controle de uma colónia que considerava parte da sua identidade nacional. E é aqui que está o nó da questão, aquela ideia de que o terrorista para uns é o combatente da liberdade para outros. O filme não tem medo nenhum de mostrar a brutalidade dos dois lados. A FLN usava bombas em locais públicos, o exército francês respondia com tortura sistemática e execuções. O que o filme mostra é como a violência só gera mais violência num ciclo vicioso terrível. Então, a grande pergunta é como é que o realizador Gillo Pontecorvo conseguiu que um filme totalmente encenado parecesse tão real? A resposta está na sua abordagem, que foi absolutamente revolucionária. Ele, basicamente, desfez a linha que separa um documentário de um filme de ficção. A magia está toda na combinação destes elementos. Pontecorvo queria que o público se esquecesse que estava a ver um filme. A câmara à mão não é só um efeito estilo, põe-nos mesmo no meio do caos de um motim. Os rostos que vemos são desconhecidos, não são atores famosos. E o toque de gênio, a presença de um verdadeiro líder da FLN, Sadi Yassef, a fazer de si próprio, isso simplesmente apaga a fronteira entre ficção e realidade. O que nos leva à pergunta que toda a gente faz quando vê o filme. A sério, a aparência é tão convincente, parece tudo tão cru que o nosso cérebro insiste. Ok, alguma parte disto tem que ser material de arquivo, tem que ser real. E a resposta é nenhum único fotograma. Zero. E aqui está a genialidade de Pontecorvo. Foi tudo, mas mesmo tudo, meticulosamente encenado para parecer real. O próprio filme até faz questão de o dizer logo no início, provavelmente porque o realizador sabia que ninguém ia acreditar. É sem dúvida um dos maiores feitos de realismo fabricado na história do cinema. Mas a história do filme não acaba quando as luzes da sala se acendem. Depois de ser lançado, A Batalha de Argel teve uma vida extraordinária e paradoxal. A forma como o mostrava sem filtros, as táticas de guerrilha urbana, transformou-o num objeto de estudo para grupos com objetivos muito diferentes. Críticos como Pauline Kael perceberam logo o que estava a acontecer. Grupos revolucionários por todo o mundo não olhavam para a Batalha de Argel só como um filme, viam-no como um manual de instruções sobre como organizar uma célula, como planear ataques, como operar numa insurgência urbana. Isto ilustra na perfeição o grande paradoxo do filme. Foi usado pelos Panteras Negras e pelo IRA como um guia de como fazer, mas ao mesmo tempo era exibido no Pentágono como um manual de como combater isto. Ou seja, ambos os lados do conflito, os insurgentes e o Estado, viram no filme lições valiosas, o que o torna talvez o filme mais taticamente ambíguo de sempre. Mas o filme vai muito para além das táticas. Levanta questões filosóficas profundas sobre o poder, violência e o legado do colonialismo.
Questões que, infelizmente, continuam a ser incrivelmente relevantes. O filme é a ilustração perfeita do efeito boomerang. A ideia é que os métodos brutais usados para manter uma colónia não ficam lá, isolados. Essa violência, essa mentalidade, acaba sempre por regressar à metrópole e envenenar a sua própria sociedade. Basicamente, o filme avisa que não se podem cometer atos desumanos lá longe e esperar continuar a ser humano em casa. E esta frase, vinda do próprio Pentágono antes da invasão do Iraque, é talvez o legado mais forte do filme. Mostra que, décadas depois, as instituições que o filme critica ainda estão a lidar com a sua principal lição. A vitória militar pode ser uma derrota moral e estratégica. É possível esmagar uma insurgência, mas ao fazê-lo pode-se perder a legitimidade e, no fim de contas, perder a guerra. E assim voltamos ao início. As táticas, os dilemas morais e os ciclos de violência de Argel continuam a ecoar nos conflitos de hoje. A questão que o filme nos deixa e que permanece sem resposta não é se o boomerang vai regressar, mas se alguma vez teremos a sabedoria para o impedir de ser lançado.